Boa noite, os amigos aqui presentes, os amigos que estão em casa. Para quem está em casa, se quiser colocar a água para ser fluidificada pelos benfeitores que aqui estão e que eles estão aqui, pode visitar os lares nossos, né? Então vamos fazer uma oração de início da palestra. Então vamos nesse momento, acerenando os nossos pensamentos, o nosso coração, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de, nesta noite, todos nós, estarmos reunidos em Teu nome. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, sejas o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o Teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão do caminho feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, da iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Esta oração foi trazida por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Monsenhor José Silvério Horta. Então, eu gostaria também de, antes de iniciar a palestra, pedir para as pessoas que estão nos assistindo, se não forem inscritos no canal do SEVES no YouTube, e para ajudar nas divulgações do Instagram, do Facebook, para que a gente consiga transmitir ao vivo também pelo Facebook. A palestra de hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Esse é o último capítulo do Evangelho, e a gente já vem fazendo um estudo, né, que isso que a gente faz é um estudo, e depois desse capítulo, Kardec coloca uma coletânea de preces. Então, Kardec coloca uma coletânea grande de preces para nos ajudar a ensinar como que nós devemos fazer a prece. E esse capítulo, ele justamente vem trazer isso para nós, que se a gente souber pedir para Deus, Deus vai nos atender, né? Então, vamos entender o que Jesus, né? Porque Kardec faz uma reflexão muito importante do que Jesus nos ensina. E nesse capítulo nós temos as qualidades da prece, depois a eficácia da prece, a ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. É evidente que a gente não vai conseguir abordar todo o conteúdo, né, em uma hora somente. Acho que a gente tem um curso na casa, na terça-feira, que o Valdenir faz o estudo aprofundado do Evangelho. Então, quem também não sabe, não conhece e tem a possibilidade de participar, a gente tem esse estudo na casa, é um estudo aprofundado do Evangelho, né? Então, é muito importante para vocês estudarem e aprenderem, né? Então, vamos fazer a leitura na parte qualidade da prece. O que Kardec coloca, que Jesus nos ensinou, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pés nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito as vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de que vos peçais. São Mateus, capítulo 7, versículos 5 a 8. Depois São Marcos também coloca: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que vosso Pai que estais nos céus
também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes o vosso Pai, que estais nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. São Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. Também nós temos Lucas, também falando sobre essa reflexão. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro, o fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças, porque não ser como os outros, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, a oração ele faz o seguinte: conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa, justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, Jesus estava nos ensinando, nessas passagens, como que nós devemos orar, como que nós devemos chegar em contato com Deus, né? E ele vê o fariseu fazendo essa oração, né? O fariseu já diante de Deus, ele já se eleva. Ele já fala que cumpre tudo o que Deus pede, que faz o pagamento do dízimo, que naquela época tinha que fazer, hoje não mais, né? A gente sabe que não precisa. E aí, o fariseu faz dessa forma, já discriminando todo mundo, os ladrões, e ele falando que ele estava certo com Deus e fazia a oração pedindo os benefícios para ele. E o publicano é aquele que chegou com humildade, entendendo que era pecador, né? Que tinha muito que melhorar, mas ele aqui fala que nem elevava os olhos aos céus, né? Ele, muito humilde, pedia para Deus que perdoasse os pecados dele, que ele era mesmo pecador, e fazia a oração dele. E aí Jesus fala que que o publicano realmente conseguiu fazer uma oração para Deus, enquanto que o outro chegou com orgulho, achando que era melhor que todos e fazia uma oração ainda exigindo para Deus, né? E a gente vê assim, há tantos e tantos séculos, né? As pessoas fazendo promessas, comprando as coisas, né? Fazendo orações, pagando as coisas, e a oração a gente começa a entender. Kardec coloca que a oração é muito mais fácil de fazer, se a gente entender, mas não é dessa forma que os homens fazem, né? Então Kardec coloca no último capítulo como que nós devemos fazer a oração. E Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes de orar em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se na parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, Kardec coloca a oração como deve ser feita. E aí a gente vê e fala, não, esse capítulo de prece é tão fácil fazer, né? A gente pegar uma prece, né? Decorar aquela prece, se for muito maior, quanto mais palavras tiver, melhor, né? Será que é assim? E aqui Kardec já coloca que não, Jesus fala que não. Se a gente não souber fazer uma prece bonita, mas a prece bonita, se for de coração, tem validade. Se a gente decorar uma prece bonita, mas sentir, fizer com o coração, ficar em secreto, né, no quarto, em contato com Deus. Então a oração que a gente tem que fazer é uma oração que a gente vai entrar em contato com Deus, em conversar com Deus. E é isso que a gente às vezes não entende. E às vezes não precisa a gente decorar palavras. Às vezes pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever,
As pessoas têm dificuldade de decorar, que não conseguem fazer, tem pessoas que não conseguiram aprender a fazer um Pai Nosso. Então essas pessoas não vão conseguir entrar no reino dos céus, não vão conseguir compreender Deus. Não vão, então essas pessoas não vão entrar em contato com Deus? Será que não? É lógico que vão, porque o que importa não são as palavras, mas o sentimento. E a gente vai ver mais à frente que se você fizer uma oração ajoelhado, pedindo para Deus, conversando com Deus, falar: meu Deus, as coisas aqui estão tão difíceis para mim, mas se você puder me ajudar, aonde que você estiver, se você tiver algum auxiliar, algum anjo, ou conversar com Deus, falar: quem tiver aí, puder vir aqui me ajudar, eu já sou grato que você possa me ajudar. E Deus vai ajudar. Essa oração é a oração do coração, é você na dificuldade, ou quando você pedir, às vezes a gente tem que mais agradecer também. Que nós muitas das vezes só lembramos de Deus para pedir, mas e quando as coisas tá bom, a gente não agradece. Então a gente tem que começar a louvar a Deus, agradecer a Deus, para que a gente aprenda a entrar em contato com Deus, a gente sintonizar com os benfeitores, né? Então a gente também tem que aprender a agradecer. Então o que é a prece? Então na questão do Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta para os Espíritos, né, o Livro dos Espíritos: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então muitas das vezes a gente só pede. A gente entra em oração só pedindo. E os benfeitores nos falam que a gente já tem que começar o dia rezando. Durante o dia fazendo oração. E à noite, quando a gente for repousar, a gente fazer oração para dormir também. Porque a gente vai começar a entender que a prece e a oração vai elevar a nossa vibração. E a gente vai falar: mas o que é vibração? Que é isso, né? Vibração. A gente tem vibração? Nunca ouvi falar disso, né? Se a gente começar a entender um pouco se você começar a olhar um pouco na física, se você jogar uma pedra de água no lago, ela vai fazer uma onda e aquela onda vai se propagar. Então, uma vibração de uma onda. A minha voz, quando eu falo, as cordas vocais alteram o ar e esse ar vai fazer uma alteração no ambiente, que vocês vão ter uma vibração no ouvido que vai vibrar a parte de captação sensorial do seu ouvido, que vai transformar a minha voz, que está vibrando as cordas vocais, no ar, e vai vibrar dentro do seu ouvido a parte sensitiva, que vai transformar em sinal elétrico, e você vai escutar a minha voz. Nossa, que complicado, né? Então quer dizer que nós temos no nosso cérebro sinais elétricos, nós temos magnetismo, nós temos ondas. Quando o celular está funcionando, ele é através de ondas. O teu celular ele funciona numa frequência eletromagnética. O rádio, quando inventaram, que foi a primeira vez que começaram a transmitir o sinal, o rádio, o que é um rádio? O rádio é um transmissor de voz, que é amplificado, alterado a frequência. Então você tem a AM, a FM, e depois vem as rádios digitais, que já há em frequências mais altas. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando agora, com prece, com oração e com vibração? Porque a nossa prece, ela só vai chegar no alto se a vibração nossa for elevada. Mas como assim a vibração? A sua frequência, o seu campo cerebral, o que você pensar, tudo que nós pensamos, nós emitimos. Então isso está no livro, isso daí está no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos começar a ver as ondas, as oscilações magnéticas. André Luiz já nos traz isso. Então, quer dizer o quê? Que a prece, se não for uma prece de vibração elevada, ela vai ficar aqui. Eu estava assistindo uma palestra do Wagner Paixão, que ele fala que tem prece que fica no céu, da boca, não passa. Está falando, já para aqui, não vai nem para frente. Porque são aquelas preces que nós fazemos pedindo para Deus ganhar na Mega Sena, pedindo para Deus ganhar um carro, uma Ferrari, pedindo para Deus. Muitas das vezes a gente faz prece para Deus pedindo as coisas materiais. A gente quer uma casa diferente, a gente quer as moças novas, quer um marido bonito
do olho azul, o rapaz novo que é uma moça bonita também, do olho azul, e todo mundo faz a prece assim. Aí eu quero aquela pessoa lá. E começa a orar, tem até numa igreja que eles viram, né, o santo de ponta cabeça e começa, enquanto não casar, não desvira o santo, né? E é assim que as pessoas, nós aqui do mundo material, que nós há quanto tempo que nós viemos assim, fazendo prece assim? A gente não aprendeu ainda. Então a prece, a verdadeira prece é aquela que nós vamos entrar em silêncio na nossa casa, entrar em paz. Primeiro a gente tem que entrar em paz. Como que você vai fazer uma oração com aquele, você acabou de sair, né? Numa coisa, ou com a televisão ligada, falando aqueles noticiários, né? Aquelas coisas terríveis que a gente vê. Então a gente primeiro tem que chegar na nossa casa, começar a ficar em paz. Agora é minha hora de minha oração. A hora que eu acordei, a gente mantém a paz, faz uma oração. Não precisa ser uma oração de demora 10, 20 minutos, mas faz uma oração de 20 segundos, agradecendo a Deus. Graças a Deus eu acordei, né? Voltei. Porque quando a gente dorme, a nossa alma desprende e vai para o mundo espiritual. Você pode não voltar. Um dia vai acontecer isso com a gente, né? Um dia desses treinos que a gente vai fazendo, que vai para o mundo espiritual, no sono, a gente pode dormir e depois não voltar mais. Então a gente primeiro tem que agradecer. Graças a Deus, acordei, voltei, né? Estou bem, vou tomar um banho. Então já começa agradecendo a Deus. E os problemas que a gente tem tanto problema hoje, né, para resolver. Vamos fazendo uma oração para que Deus não resolva o problema para a gente, que Deus não vai resolver. Você começar pedindo para Deus, a mim livre de todos os problemas que eu não aguento mais, já começou a orar errado. Porque os benfeitores nos falam que a gente tem que pedir força, coragem, não é? O que a gente tem que pedir para enfrentar os problemas? A gente precisa ter bom ânimo, força, coragem para enfrentar. É isso que os benfeitores, que a gente tem que pedir para eles, né? Que eles possam nos dar força. Nossa, estou com um problema, estou com tanta coisa para resolver. Começa cedo falando que venha 2 anjos, que um só não está dando conta. Vem 2, um de cada lado, né? Para me levantar, dar força que você vai conseguir, né? Aí vem, se você pedir para eles dar força, vem. Aí você vai tendo força, coragem, bom ânimo, você vence qualquer desafio. Qualquer problema que você tiver, você vai vencer, né? Então aí a gente tem que começar a pedir, mas com a vibração elevada. A grande dificuldade que nós temos, eu tenho, todo mundo tem, é fazer a vibração elevar. É fazer essa onda magnética, isso, a nossa oração, e chegar lá na colônia espiritual. Porque aí nós temos que entrar em paz, harmonia no ambiente, né? E conversar com Deus, pedir para Deus de coração aberto. É sentir o que nós estamos falando, não decorar e ficar repetindo, mas é pedir e às vezes, muitas das vezes, mais agradecer e louvar a Deus. Então, a partir do momento que a gente começa, aí você vai sentir melhor aquele peso, aquele cansaço que a gente tem, né? Às vezes a gente está em casa com peso, já acorda cedo com uma dor de cabeça, durante o dia aquela dor de cabeça é só problema, e a dor de cabeça não passa, né? É a hora que você entra em oração, entra em harmonia, e você termina a oração, a dor de cabeça foi embora, você está respirando melhor, o corpo parece estar mais leve, você olha para o lado, está tudo melhor, as crianças que estavam chorando já estão rindo, já estão brincando, o marido que estava, ou a esposa que estava brava, já acalmou. Então é isso. E a gente começa, e os problemas a gente vai vendo, nossa, mas eu tenho tanto problema. Aí os benfeitores nos falam, faz a caridade. Vem aqui no atendimento fraterno da casa, ajuda aqui, para você ver se o teu problema é grande. E aí a hora que a gente começa a olhar para o lado, que a gente tem, o grande problema nosso, que a gente nosso planeta é o orgulho e o egoísmo, né? Então a partir do momento que a gente começa a empenhar na casa, em ajudar e fazer a caridade, a gente começa a olhar para o lado e fica com vergonha até de pedir depois. A gente está pedindo uma coisa para Deus e Deus não vai atender muitas das vezes, porque Deus sabe o que é necessário para cada um de nós. Deus sabe o que nós precisamos passar. Às vezes você está passando por um problema, mas está no seu cronograma espiritual para passar. Você tem que pedir força e coragem para enfrentar esse problema. Deus sabe tudo que a gente precisa passar. Então, na prece, a prece é uma ação do bem que nós temos que fazer. Então, na outra parte, a gente vai ver a eficácia da prece.
Então, seja o que for que peçais na prece, credes que obter e vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, 24. Então, se você souber pedir para Deus, e aquilo realmente você conseguir elevar o seu pensamento, elevar a sua vibração, fazer que a oração não fique no céu da boca, como diz o Wagner Paixão, não, brincadeira que ele fez, né? A oração ir para o alto, vibrar, sentir, pedir com sinceridade. Uma coisa que é importante realmente, né? Não fazer uma oração para ganhar na loteria, ou, né? Uma coisa, mas você, aí sim, essa oração vai chegar lá. Os benfeitores vão estar lá, porque todos eles têm. A gente tem no livro André Luiz que nos conta de uma moça, uma menina de 4 ou 5 anos, uma jovem, que fez uma oração porque a madrasta estava doente. E a oração dela chegou nos benfeitores. Então, uma mocinha não lembro a idade dela, no livro André Luiz conta que 6 anos, eu acho. E a oração chegou, porque é uma oração de coração. Ela falou tão simples com Deus, né? Pediu para Deus que ajudasse, que já tinha perdido a mãe dela, e a madrasta estava tão doente. Essa que foi a oraçãozinha que ela fez antes de dormir. E chegou na hora lá em cima, lá, acendeu a sirene lá, os benfeitores já chegaram na mesma hora para ver o que estava acontecendo, né? Porque a menina pediu com o coração e a oração chegou rápido. Então, se a gente souber pedir com sinceridade e o que realmente a gente vai precisar, a oração chega instantânea lá em cima e já os benfeitores têm certeza que vem. Vem, não vem sozinho não, vem bastante para ajudar. Mas aí se a gente começar, né, a pedir as coisas que não importam, as coisas do mundo material, aí a oração nossa vai ficar por aqui mesmo. E aí a gente vai começar a perder a fé, né? Que é o que acontece com as pessoas, né? Não sabe orar, não sabe o que tem que pedir para Deus, depois fala que a oração é fraca. Ah, eu não faço oração, tudo que eu peço, Deus não atende. Né? Assim, tem pessoa, reza para mim, aí a pessoa fala, mas o que você está pedindo? Não, eu quero ganhar uma casa nova, eu quero um carro, eu quero um emprego para ganhar 3 vezes mais, porque esse que eu estou trabalhando, mas está louco, é muito trabalho. Eu ganho tão pouco, é tanto trabalho, eu quero um que eu trabalho nem menos da metade do que eu faço e quero ganhar 3 vezes mais. Não é assim que as pessoas pedem, né? As pessoas pedem assim. Então, às vezes, e Deus está vendo, né? Será que isso vai ser bom, né? E Ele sabe que não é. Então, desta máxima, da eficácia da prece, concedido vos será o que quer que pedires pela prece, fora do ilógico, deduzir que basta pedir para obter. Pedis e obtereis não significa repousa e obtereis, indicação, atitude. A máxima é busca e achareis, e não descansa e achareis. Então, muitas vezes a gente também pede, fica orando para Deus, mas está deitado em casa. Né? A pessoa está procurando aquela história da pessoa que procura emprego e nunca sai de casa para realmente procurar o emprego. Né? Aquele que pede para se vencer na vida, mas não busca, né, o trabalho. Né? Então, temos também o livre-arbítrio e a vontade. Nem todas as circunstâncias estão submetidas à fatalidade, fazemos escolhas. Então, nem tudo que está acontecendo com a gente é coisa também da fatalidade. Às vezes a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma coisa, a gente fica sentado lá, né, e fala, deve ser cronograma espiritual, né? Ter um espírito confortável. Que aí, assim, ele está passando por dificuldade, aquele monte de problema, né? E ele já se conformou que é o cronograma espiritual. Mas muitas das vezes é a gente que procurou o problema. Aquilo não tinha nada que acontecer com você, mas a gente procura. Então, na prece, quando Jesus fala, né? Para a gente fazer a prece, é para a gente fazer a prece e também começar a olhar para dentro de nós e ver os nossos defeitos. Como falou aqui o fariseu, né? O fariseu chegou lá para fazer a prece e começou a falar, eu não sou ladrão, eu não sou isso, eu não sou aquilo, Deus vai vir porque eu faço o meu dízimo, eu cumpro com as leis, né? E ele não olha para ele, será que ele não tinha muita coisa para ele? Não tinha que chegar lá e falar, Deus, eu estou fazendo uma parte que eu acho que é bom, mas eu ainda tenho muito que avançar. E começa a ajoelhar lá e fala, eu sou pecador também, porque se a gente entender o que é pecado, se Jesus fala que até por pensamento, a gente peca por pensamento.
Então, no mundo que nós estamos aqui, nós que somos espíritos sofredores, você acha que nós não somos pecador? Acho que na hora que a gente levanta em casa, passou 20 minutos, nós já estamos pecando, porque a gente pensa todo instante um monte de coisa. Então, a gente é pecador só de acordar. Então, se nós que somos espíritos inferiores ainda, terceira ordem, nós já temos que começar a oração já pedindo perdão. Mas eu já começo pedindo perdão, porque nós somos pecadores. E eu falo em reunião mediúnica, quando vem espírito sofredor, né, os obsessores que vêm e falam, mas vocês são pecador. Eu falo, mas nós somos muito pecador também. Somos muito pecadores, mas nós estamos tentando melhorar, estamos tentando ser melhor. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que nós somos pecadores, temos que ter humildade para fazer oração. Aí a gente começa a entender que a oração também tem que ter humildade. Então, nós somos pecadores, vamos fazer oração com humildade, começando a agradecer a Deus, que às vezes muitos dos problemas que a gente está passando, foi a gente que buscou também. Então, aí a gente começa a entender, aí a gente começa a olhar dentro do nosso momento de oração, a gente tem que começar também a pensar o que eu tenho que fazer melhor. Santo Agostinho anotava, acho que é o Santo Agostinho, que ele anotava no papel tudo que ele fazia de errado no dia, para no outro ele tentar não fazer. E a gente também, na oração nossa, a gente começar a fazer uma autoanálise nossa. No dia que acabou, a gente vai fazer uma oração de noite, a gente pode começar a fazer isso. Fala, hoje o dia foi difícil, foi isso, mas eu fiz isso, que amanhã eu vou tentar fazer diferente. E é assim que é a missão nossa de que é espírita. Nós que somos espíritos temos a consciência que nós somos espíritos ainda de terceira ordem. Desculpe se tiver alguém mais superior aqui, mas no geral nós somos espíritos de terceira ordem. Somos todos sofredores, então nós temos que começar a entender que nós somos espírito sofredor, que nós temos que avançar e melhorar para evoluir, nós estamos aqui para evoluir. E aí nós começamos a fazer a oração, começando a fazer a prece todos os dias, para que na hora que a gente dormir, de noite, a gente não acordar com pesadelo no meio da noite, acordar com paz de manhã, porque muitas das vezes a gente deita para dormir, acorda no outro dia, parece que um trator passou em cima. Mas por quê? Não fez a oração para dormir. Ficou o dia inteiro tumultuado, aquele monte de problema, deitou na cama para dormir, como diz um amigo meu, né? Que nem bicho, que nem animal, né? Animal é assim, come, deita e dorme, né? Nós já passamos dessa fase, então nós temos que fazer uma oração para Deus, de manhã agradecendo. De tarde a gente faz uma oração agradecendo a Deus, e de noite também. E aí, na hora que a gente dormir, você vai ver que as coisas começam a melhorar. A gente acorda no outro dia, já não está mais, às vezes dói um pouquinho, a perna, o braço, mas as coisas vão melhorando. A partir do momento que a gente começa a fazer oração direito, né, como que Jesus está ensinando, que a oração em contato com Deus, que é difícil a gente entrar em contato com Deus, fazer oração repetido, a gente já está fazendo, já faz mais de 2000 anos. A oração repetida nós já aprendemos nas encarnações passadas, nessa eu já aprendi também, como é que faz. E a gente sempre está com dificuldade, passando mal. Quando a gente começa a entender que a oração com Deus é elevar os pensamentos, elevar a vibração, fazer em silêncio, a oração não importa a quantidade de palavras, mas é a sinceridade, é o coração. Aí, quando a gente aprende isso, que não é fácil, a gente começa a ter que praticar, aí as coisas começam a ficar diferentes. A gente vai começar a entender o próximo, aí você vai começar a olhar para o próximo e ver que o seu problema é pequeno. Você vai fazer a oração e você vai sentir bem, e as pessoas vão vir falar para você, ora para mim também. Aí você fala, eu posso até orar para você, mas você tem que também aprender. Aí você explica para ela como é que você faz. Faz assim, em silêncio, em casa, porque a gente entra em contato com Deus, não precisa estar no centro espírita, não precisa estar de nenhum templo religioso para você entrar em contato com Deus. Para você entrar em contato com Deus, com o teu anjo da guarda, com os benfeitores espirituais, é através da oração na sua casa. Não precisa ser um templo de ouro, tudo de ouro, né? Não, é na sua casa. Você, na sua casa, uma oração de coração, você vai entrar em contato com Deus. Olha que novidade, né? Quantos séculos nos foi falado que nós só entraríamos em contato com Deus se a gente estivesse dentro de um templo religioso. E hoje Kardec nos coloca
que para entrar em contato com Deus, com o teu anjo da guarda, para você pedir a cura de alguém, para um ente, eu posso orar para quem já morreu? Algumas religiões falam que não, mas nós espíritas falamos, você não, além de poder, você deve orar para quem já desencarnou, porque as pessoas que desencarnaram, se elas não tiverem em locais bons, a sua oração vai dar ânimo para ela. Se ela estiver na região de sofrimento, no umbral, que a gente fala que é o purgatório, você fazer uma oração para ela, ela vai sentir bem, ela vai ganhar ânimo para falar, nossa, eu tenho que encontrar o caminho. E se ela já tiver, se o seu amigo que desencarnou, já estiver na colônia espiritual, já estiver bem, se ele receber uma oração, ele vai estar muito melhor ainda. E se ele pode até vir te fazer uma visita e te ajudar ainda com energia boa. Então a gente deve orar para quem já desencarnou. A gente deve orar para quem está doente. Claro, a gente deve orar para quem está doente. Se a gente fizer uma oração de coração, dentro da nossa casa, igual eu disse para vocês, em silêncio, sozinho, não precisa ficar falando. A oração não é para você ficar fazendo propaganda, falando para os outros que você está rezando para um, para outro, não. É só você que precisa saber. Entra na sua casa em silêncio, pega aquela pessoa que está doente, faz uma oração para ela, uma vibração. Nos centros espíritas a gente faz vibrações. Quando você reúne mais pessoas, num só ideal, num só pensamento, você fazendo vibração, o que é vibração? São várias pessoas de coração bom, que têm a vontade de ajudar o próximo. Elas se reúnem, porque quanto mais pessoas, tem que estar em sintonia, quanto mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, vibrando, orando como Jesus nos ensinou, não de ficar repetindo palavras, mas de coração aberto, os benfeitores vêm aqui, pegam as energias de todo mundo que está aqui e levam uma grande luz para aqueles que estão precisando. Então, os centros espíritas fazem vibrações durante a semana para várias pessoas que pedem. Nas reuniões a gente faz vibração para as pessoas que estão nos cadernos. O que a vibração é? É a oração. Nada mais é, a vibração nada mais é do que reunião de pessoas em prol do bem, em contato com Jesus, fazendo a oração, para levar para aqueles que estão precisando. E aí a gente começa a ver, né? A questão que eu falei para vocês do poder do pensamento, da vibração e das ondas cerebrais. Eu estava pesquisando aqui, e a foto, né, que está aqui é uma pessoa que é paralítico e tem os eletrodos no cérebro, e a pessoa movimenta a cadeira de roda através do pensamento. Então hoje a gente, o Daniel falou da eletricidade, do campo magnético, da vibração, que a vibração nossa, se for baixa, fica por aqui. Mas se a gente pensar em Deus e fizer uma oração com o pensamento elevado, que a gente ficar em paz, sentir a Deus, a nossa vibração, ou seja, é igual um sinal de celular, que é alta frequência. Ele vai funcionar 4G, não é? A vibração nossa, se for de alta frequência, ela vai para o alto rápido. Se a nossa vibração for baixa, não sai daqui. E aí a gente começa a ver que a medicina usa isso hoje. Então as pessoas que têm deficiência na mão, eles utilizam eletrodos, colocam no cérebro das pessoas, e através do pensamento, através do campo magnético que gera, eles começam a decodificar os movimentos para a cadeira de roda movimentar, para as mãos movimentar. Então no futuro eu acredito que vai ser muito mais avançado, né? Talvez instale dentro do cérebro algum chip, alguma coisa, e a pessoa que é amputada, ela vai ter um membro mecânico, e através do pensamento vai movimentar o campo elétrico e já vai movimentar as mãos. Mas hoje ainda tem os eletrodos colados na cabeça das pessoas, e as pessoas, pelo pensamento, ou seja, os cientistas sabem que o nosso cérebro gera frequência. Então, a frequência das ondas cerebrais, maior atividade mental, incluindo a percepção, a resolução de problemas, o medo, a consciência. A nossa frequência gama fica em 30 Hz. Então, quando a pessoa está ativo, está ocupado, está ansioso, e pensamento ativo, concentração, a frequência é beta, fica de 14 a 30 Hz. No relaxamento, pré-sono refletivo,
a frequência fica de 4 a 8 kHz. E no sono profundo fica de 1 a 3 Hz. Então, a ciência já nos fala que o nosso cérebro ele emite ondas magnéticas. Quando você vai fazer aquele eletrocefalograma, o que eles estão vendo? Estão vendo a sua frequência, o campo elétrico é a frequência que o seu cérebro está. Então, a medicina já nos prova que existe isso. E já há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, Kardec já falava da sintonia, da prece, né? Da sintonia com o alto. Então, Kardec já, muito tempo atrás, já vinha falando isso daí. Então, primeiro nós temos que, igual eu falei para vocês, entrar em oração, entrar em paz, né? E aí a gente vai fazer agora, vou fazer uma leitura que está no Evangelho, que é de Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, a gente, nesse capítulo também fala da felicidade que a prece nos proporciona. Então, só recapitulando, a prece nós temos que fazer em silêncio, em secreto ou em segredo. A gente tem que harmonizar o ambiente, sentir a paz do ambiente. Se quiser colocar uma música, para ajudar a frequência, porque eles falam que a música clássica, ela ajuda a elevar a frequência do ambiente. Então, a música igual essa, ambiente, por isso que no Centro Espírita, nós colocamos música. Porque a música, os instrumentos, ele tem uma nota musical, uma frequência. E o instrumento ajuda a higienizar e a proteger o ambiente. Então, nós colocamos uma música para acalmar o ambiente, para elevar a vibração do ambiente. Então, a música vai te ajudar muito, mas não aquele volume alto, mas um volume mais calmo. Aí a gente vai fazer em silêncio, sem precisar ficar repetindo muitas palavras. A gente vai agradecer a Deus por tudo que Deus nos dá, né? Agradecer por tudo, e depois, se a gente quiser pedir para Deus alguma coisa que seja coerente, a gente pede para Deus, que com certeza Deus vai nos atender. E depois que Deus nos atender, vai vir a felicidade. Então, o benfeitor Santo Agostinho ele nos fala: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a seda que conduz a Deus, no recolhimento e na solidão. Estais com Deus, vossa alma se desprende da matéria e rola por estes mundos infinitos e etéreos, que os pobres homens desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvirdes as vozes dos anjos, que a harmonia já não são o ruído confuso e o som estrendosos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Santo Agostinho, Paris, 1861. Olha que ele fala, né, para a gente da vibração da prece, que chega nos anjos, nos arcanjos, nos serafins, né? Quando a gente faz a prece de coração. Então, a gente tem também a ponderação de Emmanuel. Eu vou fazer essa aqui, já está acabando. Emmanuel nos fala em palavras de vida eterna: oração e cooperação. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e cerra a porta. Orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Então, Emmanuel nos explica o que Mateus quis dizer com essa passagem, que a gente está refletindo aqui. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações ficaram maiores. Dizemo-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós,
que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as modificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendamos que, se na extinção dos vossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. E quantos lances embaraçosos, somos de fato a pessoa indicada à paciência, à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconheçamos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado a favor da infinita bondade, recordemos de que, se a hora de crise é o tempo de luta, e também a ocasião para os melhores testemunhos da fé, e que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Está no livro Palavras da Vida Eterna, 172. Gente, vamos fazer uma prece de encerramento. Emmanuel já deixa um resumo completo para a gente, né? De tudo que a gente falou, Emmanuel resume, né? Tudo isso e falando para a gente que se a gente faz a oração e as coisas ainda continuam, é porque é a hora da gente resignar e ter fé e seguir batalhando. E se a gente ficar pensando que Deus vai nos atender, né, como o Emmanuel coloca, é só a gente começar a trabalhar para aqueles que estão como nós, sofrendo também. Que aí, a partir desse momento, a gente vai começar a entender, né, e Deus também vai ver que a gente merece ajuda. Então, Emmanuel traz todo um resumo de tudo isso. Quem quiser ler Palavras de Vida Eterna, a parte 178, Orações e Cooperação. Então, para quem está em casa, para a gente aqui, vamos elevar, né, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso governador, o nosso divino mestre, que veio aqui até nós, nos mostrar o caminho, que muitas das vezes nós ainda insistimos em não percorrer os seus passos. Que os irmãos que estão nas vossas residências possam também levar os pensamentos ao alto e com certeza os benfeitores amigos que aqui estão conosco, nos amparando, vos irão às vossas casas para vos amparar. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte, desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de vossas almas o espelho aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós.